Nós vamos conversar agora sobre automedicação e os perigos que esse ato pode causar à nossa saúde. Perigos que vão além dos prejuízos literais, mas até a própria dependência química que pode surgir diante do uso irrestrito desses medicamentos. Você pode fazer a sua pergunta para a gente sobre esse tema. O nosso telefone é o 0300 10 07 940 ou então pela internet o seu recado chega para a gente pelo vidaplena@boavontade.com. Estamos recebendo aqui no Vida Plena para nos esclarecer sobre este assunto o Dr. Anthony Wong, médico, pediatra e toxicologista do HC. Doutor, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa, seja bem-vindo. Bom dia, Letícia. Prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse tema muito importante aqui, principalmente aqui no Brasil, que nós temos muitos casos de automedicação. Inclusive, alguns dados, doutor, revelam aí que pelo menos 35% dos medicamentos adquiridos pelos brasileiros são feitos, essa aquisição, sem prescrição médica. Então, a gente sabe que é um número muito grande de pessoas que estão comprando, levando medicamentos para sua casa, muitas vezes sem esse acompanhamento dos especialistas, que são os médicos, que estudam, inclusive, tanto para nos orientar da maneira correta. Queria saber quais são os perigos dessa automedicação. Bom, realmente o Brasil, o brasileiro, é um dos campeões mundiais de automedicação, né? Agora, o grande problema não é tanto a automedicação apenas para a própria pessoa, mas a pessoa medicar outra pessoa com o medicamento que ela usou. Ah, aquela famosa assim, eu tomei aquela vez e fez muito bem para mim. É. E a outro grande problema, exatamente, não apenas com os idosos que fazem coquetel de medicamentos, você sabe, no café da manhã deles são 15, 20 comprimidos de uma vez, já enche bem a barriga, mas também a sensação de que se o medicamento funciona para um adulto, metade funciona para uma criança. E isso é extremamente perigoso, porque a criança não é um adulto em miniatura. Ele tem todo o sistema orgânico dele completamente diferente. Ainda tem em processo de crescimento e amadurecimento, e esses medicamentos podem fazer muito mal para ele. Então, o problema de automedicação é exatamente isso. O que faz? Sintomas são semelhantes, mas a base da doença é diferente. E aí uma automedicação pode afetar de uma forma grave até isso, e afetar todo o equilíbrio de saúde da pessoa. É muito importante lembrar que os sintomas não podem ser usados medicamento. O abuso, como você falou, de 35%, é justamente em medicamentos que são perigosos. Antibióticos, remédio para dormir, remédio para depressão. E também, não apenas isso, mas também a automedicação com analgésicos. Nos Estados Unidos, a causa principal de intoxicação e de morte é causado por remédios antigripais e analgésicos. Que são vistos como comuns, inclusive. Mais do que medicamentos para depressão, etc. Então, muitas vezes até são comprados sem receita, sem precisar de receita médica, chamados medicamentos OTC, ou livres de prescrição. A filosofia oriental é o seguinte: dor não é uma coisa ruim, né? Você cresce com a dor, saber lidar com a dor. Acho que a Legião de Boa Vontade também tem muito disso, né? Então, procurar, Jesus deu esse exemplo para nós, né? Mas a filosofia latino, e isso não é só Brasil, espanhóis, mas, é aquela sensação que a dor é uma coisa ruim, certo? Desconforto é uma coisa ruim. E então você tenta tudo aplacar. Isso é uma mensagem que as mães dão para as crianças, que é errado. Ai, filhinho, coitadinho, nasceu dente, dá um remédio. Tá um pouquinho de febre, 37,3 de febre, já é febre. Não é febre, bem, é o corpo está reagindo. Tá com febre de 38, então precisa de antibiótico. Então, essa filosofia, essa educação que as mães dão para os filhos, está totalmente errada. Ou seja, suportar dor, ter dor é uma coisa feia, não pode ter, né? E ao contrário que deveria ser. Então, o que acontece? Esse jovem vai crescendo, tem alguma coisa na vida, né? Um desconforto na vida, um sofrimento, uma coisa. E ele o que vai ser? Então, medicamento resolve para tudo. Inclusive para isso. Tudo resolve com medicamento. E aí a gente percebe, por exemplo, doutor, o medicamento sendo usado como esse processo de dependência química mesmo. Exatamente. O senhor citava, por exemplo, a questão do uso dos medicamentos para depressão, que também causam muitas vezes essa dependência. Exatamente isso. Então, como eu disse, né? Sim. Então existe uma solução química para tudo. Então, estou triste, tomo medicamento. Sou muito hiperativo, tomo medicamento. E aí, então, esse jovem, né, ao crescer, ele acha que tem uma solução química. E se estiver triste numa festa, o que ele faz? Em vez de usar medicamento, ele usa uma droga, certo? E talvez seja exatamente por causa disso
que nós temos esse pletora, esse volume enorme de drogas entre jovens principalmente, porque eles procuram soluções de pedras no caminho, de infelicidades, solucionando com medicamento. E realmente resolve em curto prazo. Então ele vai numa festa, eu quero ser feliz, então toma um êxtase para que ele consiga enfrentar as agruras da vida. As agruras da vida são enfrentadas no suor, no sofrimento, Exato. e não através de soluções químicas. Muito esforço, né? Exato. Agora, doutor, o senhor mencionava uma questão que eu fiquei na dúvida. Existem sintomas que eles podem ser parecidos para problemas diferentes, certo? Exatamente. Então, se eu acho que eu estou sentindo, sei lá, uma dor na cabeça. Exato. Tomo um remédio Ótimo. achando que eu vou resolver aquilo lá, eu posso estar tapeando completamente o meu organismo? Então, ótimo. Dor de cabeça. Quantas causas tem para dor de cabeça? Quer saber quantas? Quero, quantas? Tem pelo menos 90. A sua dor de cabeça pode ter 90 motivos? Alergia, tumor de cabeça, meningite, sinusite, hipertensão, desconforto, miopia, só para citar algumas. Intoxicação, a poluição ambiental, etc. Ora, são causas completamente diferentes, cujos tratamentos são diferentes. Então, você pode realmente tomar um remedinho para aliviar a dor, mas você tem que procurar a verdadeira causa disso. Se ele volta a repetir, você tem que medir a pressão, tem que fazer raio-x ou tomografia para ver se tem algum tumor, tem que saber se está com febre ou não. O que a pessoa faz? Muitas vezes, ele pensa, tem aqueles dois tipos, né? Minimiza. Vou tomar um remedinho, resolve. Não é nada demais. E volta. Minimiza, não. Aí depois tem um problema sério. Ou então, estou com uma dor de cabeça, deixa eu tomar remédio, Então ele, como se diz, acoberta, esconde o real motivo, ele trata sintomaticamente, quando na realidade tem um problema muito mais sério. Então, e tem aquela dor psicológica, que é a causa mais comum, né? Então, ele acaba vindo viciado. Você sabe quantas pessoas são viciadas, eu preciso tomar tantos comprimidos. Eu conheço gente que, inclusive, doutor, toma antes de sentir a dor, para não sentir. Pois é, você vê isso? Então, exatamente. E são essas pessoas que estão viciadas. Ficam viciados de um remédio que não provoca vício. Porque esses remédios em si não são causadores de vício, como morfina, Sim. como remédio para dormir, etc. Mas a pessoa já torna-se dependente de colocar um comprimido. Então, ele fica viciado do placebo, tá certo? Isso, infelizmente, é uma filosofia que nós transmitimos muitas para gerações e gerações. Então, nós temos crianças por 7, 9 anos, falam assim, mãe, me dá aquele comprimidinho que estou com dor de cabeça. Ou então, me dá aquele que eu não quero ir para a escola. Então, o que acontece com esse jovem? Ele cresce enfraquecido, psicologicamente, fisicamente e principalmente mentalmente. Então, é muito importante os pais terem essa ideia de que remédio é coisa séria, pode provocar. E é muita coisa importante, Letícia, é que esses remédios, qualquer um deles, mexe intrinsecamente em todo o sistema do corpo. Por exemplo, antigripal. Estou com gripe, resfriado, toma remédio. Sabe o que tem antigripal? Tem 3 remédios. Tem um analgésico, tem um anti-histamínico, antialérgico e um vasoconstritor para diminuir a secreção nasal. Ora, esses vasoconstritores são estimulantes, são muito semelhantes à bolinha. Se der uma criança pequena, ela pode estimular o cérebro demais e pode deixar ele agitado. O anti-histamínico tem 2 efeitos. Uma, ele pode dar sonolência, ou ele pode agitar, porque tem crianças que estão agitadas com o anti-histamínico. E o analgésico, obviamente, isso é para tirar dor. Ora, esses primeiros 2 remédios, eles afetam o cérebro, a interação dos neurônios e principalmente os transmissores, chamados neurotransmissores. Ora, você dá uma criança de 2, 3, 5 anos de idade, o que acontece? Vai mexer com o psiquismo dela, entendeu? Que está ali numa fase de formação, inclusive. Exato, a formação dos neurônios, das sinapses dela. Isso é muito, muito, muito perigoso, gente. Então, eu vejo no consultório, sabe, Lícia? Mas tem um resfriado. Não dá nada, só pinga soro fisiológico. Mas doutor, está com tosse. Deixa tossir, ele está expelindo as coisas dele. Mas pedem remédio. E se eu não der, outro médico vai dar, ou então o farmacêutico dá. Que é pior, né? Porque ele dá a dose errada e acaba intoxicando as crianças. E intoxicando os velhinhos também, né? Claro. É muito importante lembrar que um remédio tão simples quanto ácido salicílico, como aspirina, que a mãe dá por aí, né? Em certas crianças com doenças de influenza, pode provocar uma necrose hepática, uma destruição maciça do fígado, chama-se síndrome de Ryan.
O acetaminofeno, paracetamol, que é muito comum aí, que tem todos os remédios, em dose excessiva pode provocar uma lesão do fígado. Isso é muito importante, porque ele está no antigripal e no analgésico antitérmico. Juntando os dois, você dá uma superdosagem. E assim por diante, né? Então, nós acabamos tendo as intoxicações inadvertidas, destruindo o fígado, o rim e principalmente afetando a função do cérebro. Gente, que grave, né? É importante falarmos então desses assuntos. Nós vamos voltar em mais oportunidades para falar sobre esse tema, mas antes eu queria responder aqui a pergunta da Juliana Barros, de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Muito obrigada, Juliana. Ela mandou a sua pergunta para o vidaplena@boavontade.com. Ela diz o seguinte: doutor, sempre senti dores de cabeça e sempre usei muitos analgésicos sem indicação médica para combater a dor. Com o passar dos anos, a dor vem aumentando cada vez mais e a dose dos analgésicos também aumentando. Quais os riscos que ela está correndo? Ela quer saber. Olha, isso é um fenômeno muito clássico de remédios para a dor, chamado taquifilaxia em medicina, cientificamente. E, na realidade, o que acontece? O corpo começa a criar uma resistência àquela quantidade de remédio. Então, cada vez mais... Por quê? Porque o fígado começa a metabolizar e os neurônios começam a acostumar. Então, ele exige doses maiores. Isso acontece com muitos remédios. Remédio para dormir, remédio para dor e assim por diante. E até remédio para pressão. Então, ele acaba usando cada vez mais. Eventualmente, acaba tendo uma resistência completa àquele medicamento. Então, a pessoa vai procurar não apenas mais aquele medicamento com doses maiores, mas vai procurar remédios mais fortes. E aí, esses mais fortes são geralmente a base de morfina, ou derivados da morfina, chamado opioides, e aí leva a dependência. É melhor você procurar a causa da dor, e o mais importante, muitas vezes a dor é psicológica, ou então, se não for psicológico, você pode combater a dor com as endorfinas internas. Faça uma contemplação e veja se você realmente precisa. E muitas vezes você vai perceber que assim, não, eu resisto a isso, eu resisto, você acaba minimizando e controlando a dor só psicologicamente. Isso não é só oriental, isso é verdade, né? Então, porque nós temos mecanismos internos de controle da dor. Nosso corpo funciona Se bem. não conseguir controlar, aí você deve procurar um médico. Claro. O acompanhamento médico é fundamental, inclusive para que esse especialista consiga oferecer aí boas condições para a gente, inclusive tomar uma direção, mas sem dúvida alguma, né? O nosso enfrentar, até mesmo pensando o que está fazendo, né? Levando, a gente falava das dores de cabeça, muitas vezes é o estresse, é a nossa vida tão corrida, sem tempo para descansar direito, para fazer uma atividade física, que levam a essa estafa, né? Esse exagero, esse cansaço do nosso corpo, que reage de alguma forma. Exatamente. E acaba se utilizando da dor aí para nos alertar que tem alguma coisa errada. Agora, o doutor falava muito sobre essa questão da família, né, da mãe, do pai ali no cuidado com a criança, com o jovem da melhor idade. Esse diálogo, né, do cuidado, não só dos assuntos com relação ao enfrentamento da dor, dos desafios, mas o próprio acompanhamento, o olhar atento é fundamental para isso, não é, doutor? Olha, eu diria não apenas fundamental, é básico, é o mais importante, certo? Você falou agora há pouco e eu acho que quero enfatizar o que você falou. Uma grande parte do nosso problema, principalmente dor, e aliás, dor de cabeça, é de origem psicológica, ou seja, é ambiental, não ambiente de poluição, ambiental da interação das pessoas, né? Você teve uma discussão com o chefe, dá dor de cabeça. Teve uma professora, vai ter dor de cabeça. Teve com a esposa, o marido, também vai dor. Teve um problema com o filho, a mãe tem dor de cabeça. Então, você vê que a origem muitas vezes é da interação das pessoas. A harmonia é muito importante nisso. Sim. Então, cria um ambiente harmonioso, vai ter muito menos estresse e, obviamente, muito menos dor, né? E acho que isso é muito importante, sabe? A maioria das doenças não necessitam de medicamentos, das nossos sofrimentos diários. Na realidade, precisa de um diálogo, uma interação com as pessoas, de tal forma tornar a nosso ambiente muito mais harmonioso. Você falou da família, sem dúvida. A família harmoniosa é que as pessoas tomam menos remédio. A família conflitante, ela sempre toma... Eu vejo isso na minha prática diária. Tenho mais de 40 anos de consultório médico e de sendo chefe do centro de intoxicações. Olha, é isso aí, viu? Vida turbulenta, mais remédios. Vida harmoniosa, praticamente, que só tem pouquíssimos remédios, e são remédios geralmente inócuos. Soro fisiológico, um pouquinho de carinho, um beijinho e muito diálogo. Eu acho que isso resolve muita coisa, né, doutor? Pois é, o diálogo resolve muita coisa, viu, Letícia?